Agora podemos começar. Boa noite. Obrigada pela presença. Eu tinha comentado que é um tema um pouco polêmico. Para mim não é polêmico, mas para algumas pessoas é. Para mim é uma coisa muito clara sobre essa questão. Eu acho que todo cristão tem isso muito claro, né? E então nós vamos falar sobre o aborto segundo o Espiritismo, que poderia ser o aborto segundo o cristianismo, ou poderíamos dizer segundo Cristo, segundo os ensinamentos de Jesus, né? Porque é essa questão, né? Não tem como você dizer eu sou cristão e eu sou a favor do aborto. Ou você é uma coisa ou você é outra. Embora muita gente fala, mas depende. Vamos tocar a palestra para entender. Vamos para o próximo. O direito à vida no ordenamento jurídico. Isso aqui eu estou falando na lei dos homens, do nosso ordenamento jurídico. Ele é colocado como o primeiro dos direitos naturais. Não só na lei dos homens, na lei de Deus também. Com caráter inviolável, intemporal e universal. O artigo 5 da Constituição Brasileira de 1988 diz, né, a inviolabilidade do direito à vida. E o artigo 2º do Código Civil, a personalidade civil começa com o nascimento, mas os seus direitos começam com a concepção. Então, até no nosso ordenamento jurídico, que é a lei dos homens, é muito claro que na concepção você já tem direito à vida, especialmente. No Livro dos Espíritos, que é um dos livros que mais explicam a nossa doutrina, que foi feito, ele é todo de perguntas e respostas que foram direcionadas aos espíritos, e essas respostas foram direcionadas para vários lugares e chegaram sempre com a mesma resposta. Diz o seguinte, na questão 880, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta, o de viver. Por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Uma coisa importante, e aí eu falo já do espiritismo em si, todo espírita sabe e conhece e reconhece que nós reencarnamos, que nós temos várias existências. E a gente não vem assim, do nada, vou nascer de novo, acho que eu vou nascer ali. Não é ao acaso. Existe todo um plano reencarnatório, um estudo que é feito junto com os mentores, no plano espiritual, antes de você reencarnar. Você tem que entender quais processos você vai passar, por que você está vindo, em que seio familiar você vai estar, de que forma você vai chegar a essa família. Tem casos de adoção, né? Você nasce numa outra família, porém você tem que conviver com uma outra determinada família. Então você vai ser colocado, né? Aquela família vai te adotar, enfim. Existe todo um plano, nada é ao acaso, nada é, estou passando, vou aqui. Não. É tudo planejado, e é um planejamento que demora muito tempo, requer muito esforço de ambas as partes, né? Tanto do espírito que vai reencarnar, dos mentores que estão trabalhando nesse plano reencarnatório, de quem vai receber esse espírito. Então, quando você fala em aborto, você está comprometendo a existência corporal e a existência planejada, e não foi planejada assim, tipo por acaso, planejada da vinda daquele espírito. Questão 344, ainda do Livro dos Espíritos.
Quando o espírito se une ao corpo, porque existe também essa questão, mas ainda o espírito ainda não estava lá, pode matar porque não tem problema. Embora muita gente ache ruim de eu falar, tá matando, mas está matando, desculpa, mas está. A união começa na concepção, mas ela só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz, que é quando a mãe dá a luz, né? A gente usa essa expressão. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Naquele momento do nascimento, quando ela solta o gritinho, o chorinho, ela está anunciando, já estou aqui, faço parte agora deste plano. Porque quando ela está na barriga da mãe, ela está ligada, o espírito está ligado num fio fluídico e ele vive as sensações da matéria dentro da barriga da mãe e as sensações do plano espiritual. E ao final da palestra eu tenho provas disso. Próximo. Questão 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá que recomeçar. E, gente, não é recomeçar, não, é recomeçar todo o processo reencarnatório. Todo aquele plano tem que ser traçado novamente, pode levar muito tempo para esse espírito conseguir voltar. E isso é muito ruim. Você está retardando a evolução daquele espírito. E a sua, né? Em geral, faz parte, a mãe faz parte desse processo. Questão 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Que também é uma questão que tem se discutido muito. Em que período pode ser feito? Há crime sempre que transgredes a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, assim, você está impedindo aquele ser de nascer. E aí vem várias questões. Mas foi estupro. Os meios em que isso aconteceu, nós espíritas, a gente pode até achar, não, é ruim, é péssimo, não devia ter sido assim. Muitas vezes foi realmente programado dessa forma. Por mais que você ache que não. Mas Deus ia fazer um negócio desse? Você não sabe. Você não sabe o que você fez na outra vida. Você não sabe qual foi a sua ligação com aquela criatura que fez essa violência, ou aquela que sofreu a violência, o porquê desse processo. Nós não sabemos. Só temos que aceitar e cumprir as leis de Deus, antes de pensar na lei dos homens, que ultimamente anda bem, né? Vamos dizer assim, bem flexível. Ainda o Livro dos Espíritos, questão 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Aí é colocado, preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já está encarnado, completo, está completa a sua encarnação. E aí, neste caso, prefere-se o comprometimento da morte do corpo em formação. Pode haver outros filhos que necessitam dos cuidados da mãe. A possibilidade de uma nova gravidez, né, desse espírito voltar num outro momento, que essa mãe esteja com a saúde mais fortalecida, né, em um momento posterior, onde esse espírito possa reencarnar. Porém,
A gente sabe que existe o aborto espontâneo. E muitas vezes é muito difícil você ter que fazer um aborto, fazer essa escolha entre a mãe e o filho. São casos muito raros, de verdade. E muitas mães escolheram não interromper e acabaram tendo filho e não comprometendo a sua vida. Né? Então, assim, é usado muitos argumentos assim para liberar, para achar que não, tudo bem. Não, essa escolha é uma escolha tipo a escolha de Sofia, né? É muito difícil, mas em geral você acaba considerando, se você tem outros filhos pequenos, e aí você fala, não posso correr o risco que meus outros filhos vão ficar sem mãe, e aí tem mães que acabam optando, mas existe uma dificuldade muito grande para tomar essa decisão, principalmente para quem é cristã. No capítulo 11 da Gênese, obra publicada também por Allan Kardec, ao descrever o processo da encarnação do espírito, dando ideia clara e precisa de que a vida começa desde a concepção. Então, quem tiver curiosidade, pega esse capítulo da Gênese, a gente tem aqui na nossa biblioteca, e explica exatamente como funciona esse processo da concepção. E é uma das provas de que o espírito já está conectado na concepção. Gostou do meu? Eu faço e ela muda. Aborto provocado, imenso ato de violência. A brutalidade não é só com a criança. Muitas vezes as pessoas acham que é só com a criança que estava sendo gestada e que perdeu o direito à sua vida. A violência é profunda também contra a mulher, que sofre danos psíquicos, físicos e espirituais muito graves, consequentes dessa decisão. No primeiro momento, não, tudo bem. Mas vai chegar um dia que a conta chega. E a nossa consciência é o nosso maior acusador. É a nossa consciência que não deixa a gente, muitas vezes, esquecer isso. Juiz, né? É o nosso juiz. É isso que vai chegar um dia que vai tirar o sono. Fala, pô, não devia ter feito. Do ponto de vista espiritual, quer dizer, todos os pontos que eu falei agora são bem espirituais também. Mas do ponto de vista espiritual, quando uma criança é abortada, ela não deixa de existir como espírito. O espírito continua. E ela continua sua trajetória no mundo da verdade. Na maior parte das vezes, não compreende o que lhe ocorreu. Porque ela fez toda uma programação, ela estava preparada para aquilo, estava lá já no conforto da barriga e foi interrompido. Então, em alguns casos, ela pode se voltar contra seus genitores. Tem um livro chamado Abortados, que conta várias histórias muito difíceis de espíritos que foram abortados, 1, 2, na terceira vez ele se torna praticamente um obsessor daquela mãe, daquela família, pelo sentimento de rejeição e por terem tirado a oportunidade dele nascer. Chico Xavier falando sobre o aborto em entrevistas, Tem vários depoimentos dele, Então ele fala, há nações de vanguarda que estão legalizando o aborto. E este problema é um problema muito grave diante da vida espiritual, porque nós não podemos desconhecer que a criança embrião é um ser vivo. Gente, não é porque ela está dentro da barriga e a gente não está vendo, aquela história que os olhos não veem, o coração não sente. Sente sim. Sente em todos os sentidos. A criança embrião é um ser vivo, é um ser indefeso. O aborto nossa, gente, acho que mudou a fonte, dá para ler aí? Delito. É um delito
ser classificado, porque a vítima está absolutamente incapaz de operar na própria defesa. Acreditamos que a prática do aborto consciente, indiscriminado e até mesmo apoiado por leis, devemos preferir os anticoncepcionais que poderão merecer estudos específicos da ciência e beneficiar a humanidade dentro de um campo de limitação razoável. Existe uma discussão na justiça e no Congresso de que liberar o aborto para caso, já existe na lei, já está liberado o aborto para anencefalia e para casos de estupro. O que se discute hoje, nesse momento, é liberar em qualquer idade gestacional. E a lei está muito clara, até para esses casos de estupro, até 22 semanas. Porque o sistema neurológico não está 100% formado. Não, até está. A criança vai sentir dor de qualquer jeito. A questão é, com 22 semanas, a criança com 25 já pode nascer sem prejuízo nenhum e sobreviver. Então, e o método de nascimento vai ser o mesmo, o bebê morto ou vivo. Então, por que você quer? As mulheres preferem matar e passar pelo processo de parto para tirar o bebê, em vez de deixar ele nascer vivo e dar para adoção. Tem muitas mulheres que não podem engravidar que adorariam receber esse espírito, que muitas vezes já está direcionado para elas. Entendeu? Então, assim, a discussão hoje está não... querem criminalizar, criança não é mãe, criança é isso. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vi o depoimento de uma mulher que quando tinha 12 anos foi abusada, a babá, a moça que trabalhava na casa, convidou, a mãe trabalhava, ela ficava com a empregada falou, vamos dar um passeio no parque deu alguma coisa e ofereceu ela para um cara, cobrou para abusar da menina. E aí a menina contou para a mãe que estava sentindo uma ardência, né? E a mãe falou, você fica andando de bicicleta, acaba fazendo isso, né? Até brigou com ela, para um pouco de andar de bicicleta, você é bailarina e vai acabar te atrapalhando no balé. Passou uns meses, a menina estava grávida. E aí a mãe levou no médico e elas entenderam que aquele passeio, ela falou que ela tinha tomado alguma coisa com sabor tangerina e ela não lembrava mais o que aconteceu. E aí a mãe descobriu, né, todo esse lance e a menina estava grávida. E aí o médico falou, olha, como você tem, ela tinha acho que 12 ou 13 anos, nós podemos fazer o aborto. Naquela época nem podia, né? Porque já passaram acho que 30 anos dessa história. Naquela época não podia, mas fazia, a gente sabe, não podia, mas faziam. E aí ela falou, mas se eu fizer o aborto, a violência que eu sofri vai apagar do meu coração, da minha mente? Se eu tirar o bebê, eu vou esquecer tudo isso? Vai sair tudo isso? O médico falou, não. Então por que eu vou condenar mais um inocente? Uma criança de 12 anos. E a mãe dela falou, filha, vamos dar para adoção. Você tem o bebê, a gente dá. Só que a mãe, quando o bebê nasceu, foi olhar e ficou apaixonada. Chegou e falou, filha, é tão lindo, vamos ficar. Eu te ajudo a cuidar. Eu sei, você tem que estudar, eu te ajudo, mas vamos ficar com o bebê? Ela falou, mãe, se você me ajudar, a gente fica. E elas ficaram, e aí ela falando desse depoimento, ela falou, meu filho tem 30 anos, é um pai de família espetacular, é um filho maravilhoso, ele cuida de mim, ele cuida da esposa, ele cuida dos filhos, é um profissional, é um homem de família, é um homem digno. Ele não é um monstro, como, né, nosso presidente diz, que monstro vai sair de uma situação dessa? Um monstro que nem ele, que a mãe dele tem sido abusada. Vamos continuar. Aí tem a história desse médico, Dr. Bernard. Não sei se vocês já ouviram falar.
ele é um cara que fez de tudo para liberar aborto nos Estados Unidos. Ele tinha clínicas de aborto, todo o estado que ele conseguia convencer a liberar o aborto, ele implantava várias clínicas. Então, ele fez mais de 5.000 abortos, né? E ele fala, em primeiro lugar, devo dizer-vos que fui um dos 3 fundadores da principal organização que vendia o aborto aos norte-americanos. Os outros 2 membros eram Lawrence Lader e uma rapariga que pertencia ao movimento feminista. Pode passar. Serviram-nos de base 2 mentiras, que é o que também usam aqui. E estão usando em todos os lugares. A falsificação de estatística e a invenção de pesquisas que dizíamos ter feito. Também repetíamos constantemente que as mortes de gestante devido ao aborto clandestino se aproximavam a 10.000, quando também sabíamos que eram apenas 200. Mas esse número era muito pequeno para fazer propaganda. Até porque, se você sabe que morreram 10.000 no aborto clandestino... Como que ele era clandestino? Ele estaria preso se fosse clandestino. As mulheres desses 30... Aí ele tinha os médicos que trabalhavam para ele, né? E aí ele fez um jantar na casa dele, reuniu toda a equipe, e aí ele diz, as mulheres desses 35 médicos contaram-me que os maridos tinham pesadelos onde gritavam que viam sangue e corpos de bebês cortados. Outros bebiam demais e outros se drogavam, né? Houve mesmo alguns que tiveram que ser atendidos por psiquiatras. Muitas enfermeiras tornaram-se alcoólatras e outras abandonaram a clínica a chorar. Para mim foi uma experiência sem precedentes. Nesse jantar, os relatos que ele ouvia de como aqueles abortistas, aqueles médicos e enfermeiras tinham o seu psicológico e a sua vida espiritual. Pode passar. Argumentos científicos mudaram minha maneira de pensar. O fato é que o ser concebido é um paciente. Eles nunca olharam aquele bebê como um ser vivo, um ser humano e, portanto, um paciente, né? Um paciente que pode ser submetido a um tratamento. Então, é uma pessoa. E se é uma pessoa, tem o direito à vida. E há que nós procuremos conservá-la. Com as técnicas modernas, pode-se tratar no interior do útero muitas doenças. São mais de 50 cirurgias intrauterinas, né, que se fazem hoje. Sempre disse que defenderia o aborto se a saúde física da mulher estivesse em perigo imediato de morte, caso a gravidez prosseguisse. Mas hoje... esse cara é de 1900 bolinha, né? Aqui ele diz, hoje, com os avanços que houve na medicina, este caso praticamente não se dá, das mulheres estarem gravemente doentes se continuarem com a gravidez. Portanto, o argumento é enganoso, porque deixou de ser verdadeiro. Tem hoje a fetologia, a ultrassonografia, que foi a partir de 1976, trouxe muita luz para essas questões, né? Não existe mais essa história, se ela continuar com a gravidez, ela vai morrer. Porque você tem tratamento, você tem como cuidar, e isso não vai acontecer. Você põe a mulher de repouso, a mulher fica lá deitadinha meses, se for preciso, mas tem o bebê e ela sobrevive. Pode passar. Como cientista, eu não acredito, ele passou a dizer, eu sei que a vida começa no momento da concepção e que esta deve ser inviolável. Lembrem-se de que não sigo nenhuma religião, apenas penso que existe uma divindade que nos ordena por um fim a este triste, inexplicável e vergonhoso crime contra a humanidade. Se não sairmos vitoriosos e nos omitirmos de uma completa dedicação a esta causa tão importante, a história nunca nos perdoará. Esse documentário é um pouco longo, porque aqui
chama O Grito Silencioso. É a incrível reação do feto durante o aborto. É muito pesada, eu não vou passar para vocês, mas quem quiser, depois eu posso disponibilizar o link. Porque o dia que esse médico fez o aborto usando ultrassom, que foi em 76, quando surgiu o ultrassom, ele via o bebê tentando se defender das pinças. E ele entrou em desespero de ver o que ele tinha. Ele já tinha feito 5.000 vezes isso nas clínicas dele. Isso daqui eu vi essa semana. Estão repetindo a história. O faraó mandou matar os bebês, Moisés escapou. Herodes mandou matar os bebês, Jesus escapou. A quem interessa matar os bebês? Alguém muito grande deve estar chegando. Espero que escape, mas vai depender da gente defender. Aí assim, eu coloquei isso daqui, que eu agradeço a presença de todos e principalmente agradeço a mãe de cada um de vocês. Afinal, a decisão de deixá-los nascer permitiu que estivessem aqui hoje. E daí para frente, eu vou contar o meu relato pessoal sobre essa questão do aborto. Eu tenho 3 filhas, tive 6 gravidez. Tive 2 abortos, não, 2 abortos espontâneos e um bebê que nasceu e morreu. E que por ter anencefalia tinha a possibilidade de ser abortado. Só que eu sou radicalmente contra o aborto em qualquer circunstância. E a anencefalia, ela causa um desconforto muito grande em todos os aspectos, emocionais, físico, porque a barriga vai crescendo. Eu fiquei com uma barriga de trigêmeos no final da gravidez, parecia que eu tinha 3 bebês, e eu tinha um bem pequenininho, inclusive. Fazia festa aqui, né? Nada. Só que o bebê só morreria quando cortasse o cordão. E aí o médico avisou pra gente, eu estava de 7 meses, né, bem? 7 meses, era o mês de novembro, a previsão do nascimento do bebê era comecinho de fevereiro. Então eu combinei com meu marido da gente não contar para ninguém até que passasse as festas, né? Porque era novembro, já final de novembro. Vamos passar Natal, Ano Novo, depois a gente conta para a família, porque eu sei que eu vou chegar no Natal com aquele barrigão e minha família inteira vai ficar chorando e acabar com a festa de todo mundo. Eu falei, a gente segura essa informação e quando o bebê tiver para nascer depois das festas, a gente conta. Aí já vai estar faltando um mês para o bebê nascer, dá tempo de todo mundo, né, assimilar a notícia e vai ficar tudo bem. E confesso, gente, tinha pessoas que iam na minha casa, espíritas, que davam curso e falavam para mim, Célia, vai lá, derruba todos os pratos do seu armário, quebra tudo, você tem direito de se revoltar. Eu falei, mas eu não estou revoltada. Por que eu faria isso? Por que eu quebraria meus pratos? Você está se controlando demais. E, gente, eu vou dizer, Deus sempre foi muito bom para mim e sempre me colocou à prova de várias questões. E perder um filho era uma questão muito, muito cara para mim. Eu desde muito pequena, eu questionava muito como alguém suportaria perder um filho. E a minha mãe já tinha perdido a minha irmã mais velha, quando tinha 1 aninho de idade, era ainda filha única. E eu olhava as fotos, eu era pequena, eu olhava as fotos, a bebê linda, eu falava, mãe, como que a senhora conseguiu? Ela, filha, eu ia fazer o quê, né? Deus quis assim, a neném morreu com 1 aninho. Eu ia me matar? Não, né? A vida tem que continuar. E eu falava, eu não aguento. Tudo que eu falava e falo, e não falo mais, inclusive, que eu não aguentaria, Deus me colocava à prova. Ele falava, então quer ver como você aguenta? Eu achava que era assim, mas Deus não é malvadinho assim, não. Eu que tinha que passar por essas provas, eu já cheguei a essa conclusão. Mas, na ocasião, quando isso aconteceu comigo, veio junto uma força que a gente desconhece, uma paz. Eu sabia que era... Quando o médico falou
que o bebê não ia sobreviver, que tinha esse problema, que era muito grave, que não tinha o que fazer e tal. Eu me enchi de uma força que só Deus mesmo pode dar, né? Você não sabe de onde vem. Mas eu fiquei muito tranquila e muito grata pelo privilégio de dar a oportunidade para aquele bebê, para aquele espírito, passar por essa experiência, ainda que curta, junto comigo. Então, assim, eu não contei para ninguém, era eu e meu marido que sabíamos. Eu tenho um irmão, eu tinha, né? Eles já faleceram, meu irmão e a minha cunhada médica, que era muito próxima do meu médico. Ela sabia, e esse meu irmão, que era casado com essa minha cunhada, sabia. Só os dois da família, e que eu pedi, não conta para ninguém. E eles até foram contra essa minha decisão. Eles, não, divide com todo mundo, para te apoiar. Eu falei, não, eu prefiro não contar. E eles respeitaram a minha decisão. Até porque médicos têm essa questão ética, inclusive. E ok, fiquei sabendo em novembro, estava tudo decidido que dia 1º de janeiro a gente poderia contar, já passou as festas, está tudo certo. No dia 28 de dezembro eu tenho um outro irmão, que é bem próximo de idade a mim, né? O caçula dos homens, eu sou a caçula de todos. E ele é médium, trabalhava à noite no metrô, e aí ele chegou cedo em casa no dia 28 de dezembro. E ele escutava, pega um papel e uma caneta, pega um papel e uma caneta. E ele achava que era, sei lá, eu tinha já um irmão, meu irmão mais velho falecido, ele achava que era o meu irmão, porque de vez em quando ele canalizava mensagens para minha mãe, especialmente nessas épocas do ano, né? E ele falava, Celso, dá um tempo, né? Deixa eu dormir, eu tô muito cansado, vem outra hora, agora não. Ele é muito brincalhão, esse meu irmão. E aí ficou aquela insistência, ele pegou o papel e a caneta e a mensagem começava, querida mamãe. Aí ele falou, mensagem para mamãe, né? Para minha mãe. E com o decorrer da mensagem, ele viu que a mensagem era para mim. E era do meu bebê. Do espírito que eu estava gestando. E ele ficou desesperado, porque ele não sabia que eu sabia que o bebê não ia sobreviver. Ele, como é que eu vou mostrar essa mensagem? Tá claro que o bebê não vai ficar, né? Vai dar alguma coisa, vai acontecer. E aí ele já nem quis dormir mais, né? Foi pro consultório do meu irmão, né? Conversar com o meu irmão. Se tá acontecendo alguma coisa, ele sabe. E aí eu vou mostrar a mensagem e eles vão me dizer se eu entrego ou não para a Célia. E aí ele mostrou e a minha cunhada falou, pode levar para ela. Ela vai te contar o que está acontecendo. E aí ele me entregou uma mensagem que, se vocês quiserem, eu tenho ela aqui para passar para vocês. Então, assim, é muita prova da bondade de Deus, é muita prova dessa ligação que a gente tem com os nossos filhos. E não importa como, a gente não pode interromper isso. Eu, como cristã, como espírita, como ser humano, né? Eu acho que existe muito movimentos de... A pessoa até sabe lá no fundo, ela é cristã, ela sabe que isso é errado. Mas o meio a leva a agir com a galera, né? Não, vamos defender, porque coitadinha. Gente, não é por aí. A gente tem que tentar ao máximo mudar isso. E não ter vergonha de ser cristão, não ter vergonha de levar o que a gente sente, os ensinamentos do Cristo, não importa em que ambiente e onde você estiver. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar que têm fé, às vezes têm vergonha de falar que não são a favor disso ou daquilo, porque vai criar inimizades no trabalho, não sei aonde. Mas a gente tem que ser muito fiel ao que a gente acredita. A gente tem que ser muito verdadeiro, porque senão... E principalmente, não só, ainda que você se omita, que você fique quietinho lá no seu trabalho, não favoreça isso de nenhuma maneira, né?
compartilhando. Não, vamos lá, vamos defender as coitadinhas das mulheres que querem abortar. Não existe coitadinha. Não existe. É uma vida, gente. É um crime. É realmente um crime. E existe hoje na mídia uma necessidade de distorcer as coisas em favor do que eles querem. Então, assim, falar que a pena da mulher, o que é pior, né? Da criança que abortar é maior do que o do estuprador. Primeiro que criança nesse país não tem pena. Abaixo de 18 anos, criança não comete crime, é considerado criança, comete infração. O máximo vai fazer fazer um trabalho comunitário. Não existe prisão e condenação para menores. Primeiro, esse já é um ponto que a mídia mentiu claramente sobre essa questão do aborto. Porque a criança vai ser penalizada. Gente, ninguém olha esse bebê que está ali dentro como o único penalizado numa violência. Quem que é o único que está pagando com a vida? Que está tendo a pena máxima, capital? É o bebê. O estuprador vai continuar livre, belo e solto. A mãe vai tocar a vida. O único penalizado aqui é o bebê. Então, assim, eu sei que a gente está falando mesmo da visão espírita, que é a minha visão também, o que é muito bom, que coincide. Então, é muito fácil para mim falar sobre isso e defender fortemente. E também tem muito hoje em dia aquela história, meu lugar de fala, não é? Não, você não vai falar sobre isso porque você é branca, é loira, não sei o quê. Porque você é isso. É o meu lugar de fala, porque eu já passei por abortos espontâneos, já tive filha de parto normal, de cesárea, e tive um bebê que tinha eu tinha o direito de interromper a minha gravidez, por lei. Mas eu sei que não é um direito meu. E essa questão de, meu corpo, minhas regras, enquanto é só o seu corpo. Mas quando tem um outro corpo dentro do seu corpo, esse corpo que está aqui dentro também tem as regras dele. E eu não tenho direito de mudar isso. Então é isso. Eu vou passar para vocês a mensagem que eu recebi. Eu vou ler, tá, gente? Começava assim, como eu falei. Querida mamãe, quero agradecer-te muito pelo amor que me tens dispensado, pois nele tenho me amparado para cumprir a minha missão, que por ora é curta. Mamãe, diante do Pai Celestial somos espíritos em busca de luz e na perfeição do amor divino não temos diferenças. Lembre sempre, mamãe, que nesta vida a única coisa perfeita é o amor. E é o amor a única coisa que importa e conforta, desde um pequeno grão de areia até a unificação do universo. Por isso, mamãe, agradeço-lhe, pois tens me amado perto da perfeição divina. Sou parte de ti agora, como sempre fui e sempre serei. Nossas almas estão ligadas num lindo elo kármico e se por ora estaremos pouco tempo juntas no plano físico, não te perturbes, pois temos a eternidade para estarmos juntas. Nós duas, minhas irmãs, papai, vovós, titios e todos que nos amam e que graças à sua luz não são poucos. Ela fala, no momento sinto e vivo experiências nos dois planos. No conforto da sua barriga, vivo a experiência gratificante de receber a vibração do seu amor. No plano espiritual, tenho irmãos que me amparam. Entre esses irmãos estão meus atuais vovôs Nery, que é o fundador desta casa, e Celso, que é o meu pai. O tio Celso, que é o meu irmão mais velho. O vovô João. A irmã Beth, que é uma amiga minha, que faleceu na semana do meu casamento. A titia Cida, que é irmã da minha mãe, já também falecida, e muitos outros. E todos estão muito felizes, pois você tem demonstrado muita evolução, força e luz. Aí começam os recados, gente. O tio Celso, né, que é o meu irmão mais velho, manda dizer que você é a Anjeca mais linda do mundo. Ele me chamava de Anjeca, de anjinho, sabe, Anjeca? Eu sou a caçula, né? E ele era o mais velho. E para você não se preocupar, que ele vai cuidar direitinho de mim. O vô Nery pediu para dizer para a avó Leila
que ele a ama muito e para ela ter confiança e fé e não chorar por mim, pois ele também estará comigo. O vô Celso, que é o meu pai, é ainda o mais chorão de todos. Meu pai chorava com propaganda de margarina, né? Mas ele chora de felicidade, manda dizer a você e a todos os seus irmãos que os ama muito, que sente saudades e espera-os no plano celestial construindo um novo lar. E pede também para a véia, ele chamava a mamãe de veinha, véia, a Isabel, não se preocupar e confiar em Deus, pois os problemas vistos deste plano são de fácil solução. A tia Cida pede para você avisar a avó Isabel, ela era irmã da minha mãe, que ela também está atenta a todos nós. A tia Beth, que é essa minha amiga, pede para você falar para a mamãe dela não chorar mais por ela, pois ela agora está feliz e ama a todos. Viu, mamãe, como eu estou bem acompanhada, aposto que você gostaria de estar no meu lugar. Por isso, mamãe, não te preocupes por mim e se nosso Pai Celestial permitir, ainda estaremos juntas novamente nesta vida, perfeitas no amor. Te amo muito ao papai e às minhas irmãs. Até breve, sua filha. Que legal. Então, gente, diante disso, eu não tenho como questionar a questão do aborto. Né? Quantas mulheres interrompem exatamente esse problema? Recentemente teve uma pessoa que veio conversar comigo sobre isso, que estava passando por isso e ela optou por abortar, mas logo em seguida ela engravidou de novo e deu tudo certo. E a gente não sabe. E é claro, a decisão é de cada um. Mas é aquela história, nós temos direito de escolher o que a gente quiser, mas nós também temos as consequências das nossas escolhas. A gente pode fazer o que quiser, mas a gente tem que arcar com as consequências das nossas escolhas, né? Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso, eu já compartilhei essa história em sites, né, de grupos que falavam sobre aborto de anencéfalo, que lutavam para poder abortar um anencéfalo. Ele é um anencéfalo físico, mas o espírito é perfeito, como ele fala aqui. O espírito é perfeito, gente. A gente tem que aprender isso. E é isso, minha gente. Passei do tempo um pouquinho. Mas era isso que eu queria passar para vocês. Essa é a posição da doutrina espírita, do cristianismo, né? De todos os cristãos. E a gente não tem que se envergonhar por defender o que a gente acredita, né? A gente também não pode se omitir sobre essa questão. E mais uma vez, obrigada.